Segundo livro dos Reis, capítulo 22, tem uma história incrível. Uma história daquelas que a Bíblia nos conta que são tremendas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedidá, filha de Adaias, e ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Sefã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei do templo, no templo do Senhor. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Sefã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu ordem. É até aí só. É até o versículo 11. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Que o Senhor nos abençoe aí no estudo da sua palavra. Bom, queridos, o que está acontecendo aqui? Você sabe que aqui no capítulo 21, só existia agora o reino do sul, Judá, porque o reino do norte, que era Israel, ele acabou já no capítulo 17 aí do segundo Reis. Infelizmente, o reino do norte tinha sucumbido. Lembra da Assíria? A Assíria marchou contra o reino do norte e ali ele simplesmente acabou com Israel. E como era característico dos assírios, eles dispersaram os habitantes do reino do norte para outras regiões, e Samaria foi colocado outros povos, outras nações, que era característico do Império Assírio. Eles tinham a cultura ou a prática de invadir, conquistar e dispersar, espalhar e miscigenar a população para enfraquecer a cultura do povo dominado. Então, só existe agora o Reino do Sul, só existe Judá. E esse menino de 8 anos, chamado Josias, o rei Josias, de 8 anos. Imagina uma criança, quantos anos tem a Radassa? 8. Imagina a Radassa, não é? Com 8 anos, filha do Lupete, que ministrou aqui no louvor, no violão. Filha dele mais velha tem 8 anos. Imagina uma criança de 8 anos assumindo o trono, não é? O reino, a responsabilidade de conduzir uma nação. E Josias, esse menino de 8 anos, ele teve aí um bisavô ponta firme, que foi Ezequias. Ezequias foi um avô
crente, um homem de Deus, que inclusive, por conta dele temer ao Senhor, Deus não permitiu que a Síria, que invadiu o reino do norte, também tomasse conta do reino do sul. Você lembra aquela passagem tremenda onde Senaqueribe vem, afronta o Senhor, Ezequias, que é o bisavô de Josias, clama a Deus, e o Senhor faz algo sobrenatural, e com apenas um anjo derrota todo o império assírio. Então Ezequias era um bom homem, bisavô de Josias. Aí o avô de Josias foi um péssimo rei, Manassés, um homem que reinou durante 55 anos sobre Judá, foi um dos piores reinos, um dos piores reis do reino do sul de Judá. Fez o que desagradava ao Senhor. Aí entrou o pai dele, chamado Amon, também no mesmo caminho do seu avô, de Manassés. Amon reinou apenas 2 anos sobre Judá e fez aquilo que desagradava ao Senhor. Josias pega então o reino, pega Judá, toda comprometida espiritualmente falando, mas com 8 anos de idade, ele assume o reino, e a Bíblia deixa muito claro a falar que ele fez o que aprova ao Senhor, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, é o que fala o versículo 2. E por conta desse afastamento do avô e do pai de Josias, Manassés e Amon, durante 57 anos, eles fizeram o que desagradava ao Senhor. Então o templo estava precisando de um reparo, estava precisando de uma reforma. E Josias, quando ele completa 18 anos do seu reinado, quando ele está há 18 anos reinando, a Bíblia diz que ele vai restaurar, vai fazer uma reforma no templo do Senhor. E ele envia um mensageiro, o seu secretário, para enviar o pagamento aos trabalhadores. Vá lá e faça o pagamento dos empreiteiros, né? Vai lá e pague o que nós devemos para eles que estão restaurando o templo. E quando ele chega lá, o sumo sacerdote, se chama Ilquias, no versículo 8, fala para o secretário, fala para o mensageiro: nós encontramos algo. Durante a reforma, nós tivemos um achado incrível. Nós estávamos aqui trabalhando no templo e nós achamos algo aqui dentro. E o que era? O livro da lei. O livro da lei do Senhor foi encontrado durante a reforma deste templo, que Josias estava aí dirigindo como rei. O livro da lei foi encontrado dentro do templo em reforma. O livro da lei estava perdido dentro do templo do Senhor. E o que o livro da lei contém? Os princípios, as bases, as doutrinas, os mandamentos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor espera, qual a expectativa de Deus em relação ao seu povo, à sua nação. Estava no livro das leis. E estava perdido onde? Meu Deus, dentro do templo. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Esquecido, desprezado, desvalorizado. O livro da lei dentro do templo. Isso, fazendo umas contas aqui de cabeça, 55 anos de Manassés, 2 anos de Amon, 18 anos agora de Josias já como rei. Faz as contas, quem é bom, 55, 2, 18, 75 anos pelo menos, aproximadamente 75 anos, que o livro da lei do Senhor estava perdido. Onde? Dentro do templo. Dentro do templo, onde deveria estar sendo usado, pregado, seguido.
As instruções dentro do templo deveriam seguir o quê? Os princípios do livro da lei. Mas ele estava perdido dentro do templo. Nós estamos agora no século 21, onde nós não celebramos mais no templo de Israel, mas o templo está para o Antigo Testamento, assim como a igreja está para o Novo. Nós somos igreja, e dentro do templo, onde a igreja se reúne, deve ser o quê? Ministrado o quê? Os princípios, os mandamentos, a vontade, a palavra do Senhor. No Antigo Testamento estava perdido. Segundo Reis fala que ali o livro estava perdido. Onde? Dentro do templo. Século 21, nós temos que tomar muito cuidado. Porque parece que o livro da lei também sofreu por um esquecimento. Hoje é muito comum, infelizmente, você ver um sermão e você só sabe que é um sermão evangélico porque você vê o cenário, está num canal de uma igreja, de um ministério. Mas se nós formos olhar o conteúdo do sermão, ele tem muitas coisas. Fala de filosofia, de sociologia, de antropologia, fala de política. Mas aí nós vamos ver o quanto fala a respeito da lei, dos princípios de Bíblia. E se nós tirarmos aquele sermão daquele canal, se nós colocássemos esse sermão na mão de uma outra pessoa, de um outro cenário, talvez nós teríamos muita dificuldade de entender que aquilo era um sermão bíblico, um sermão para o povo de Deus. Porque fala de muitas coisas, mas muito pouco a respeito da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela deve ser a nossa base. A palavra do Senhor deve ser a nossa regra de fé e de conduta. Não pode a igreja se descaracterizar, não pode a igreja falar de tudo e muito pouco da palavra. E infelizmente, o cenário que nós estamos vivendo hoje no século 21, claro que não é 100%, mas muito nós vemos a palavra simplesmente esquecida, abandonada, quase que perdida. Onde? Na igreja. Que coisa triste, que coisa terrível. Que coisa triste e que coisa terrível é para nós quando nós esquecemos da palavra do Senhor. Essa semana o nosso Ministério Cantares está trabalhando todos os dias a respeito de um tema e coube a mim falar sobre a palavra, o estudo da palavra. Essa madrugada eu estava gravando lá, cheguei ontem de Campinas e gravei a devocional de hoje. Há um texto em Oséias que diz o quê? O meu povo. Quem está falando é o Senhor em primeira pessoa, através da vida do profeta Oséias. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra do Senhor. E da onde sai as instruções, de onde deve sair principalmente a palavra do Senhor? Dos púlpitos da igreja, dos pregadores. E triste é quando
dentro da igreja, nós ouvimos falar muito, como falei, filosofia, sociologia, antropologia, política e tantas outras coisas, mas pouco a respeito da palavra do Senhor. Há um provérbio, um texto que diz assim: se a trombeta der sonido incerto, como o povo se preparará para a batalha? Se a trombeta der sonido incerto, como o povo se preparará para a batalha ou para a luta? Não tenha dúvida que nós estamos vivendo num tempo de luta, batalha, principalmente espiritual. A gente olha para o cenário físico que nós estamos vivenciando, contemplando com os nossos olhos, mas, querido, acima disso, há uma batalha espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. E se a trombeta, que é um instrumento de batalha, que vai reger, que vai comandar o exército, der o sonido incerto, como que o exército vai se preparar para a batalha? Agora eu te pergunto, de onde deve sair o sonido certo da trombeta para preparar o povo para a guerra? Dos púlpitos. Agora, se dos púlpitos sair um sonido incerto, se a palavra do Senhor já não é mais o principal nos púlpitos, se a palavra do Senhor não é o principal, sabe aquela história? Eu já sei o que eu vou falar, mas agora eu preciso achar um texto que me dê base para aquilo que eu vou falar. Se a palavra do Senhor não for o principal, a igreja está preparando mal o rebanho do Senhor. Agora, nós temos que tomar também um outro cuidado, porque muitas vezes a palavra do Senhor, sim, ela é pregada, mas sabe como? Uma caixinha de promessas, né, que chama caixinha, aquelas caixinhas que a gente tira um negocinho lá, vem sempre um versículo, nunca é um versículo para arrebentar. É sempre um versículo trazendo, por isso chama caixinha de promessa, né? E não é legal mesmo? Você chega lá e fala, eu sou contigo. Não é? Não sei o que lá, só bênção. A palavra do Senhor nos traz assim muitas bênçãos e muitas promessas. É verdade. Mas nós não podemos apenas olhar para a palavra e estar na expectativa dos cultos saírem apenas como se os cultos fossem uma caixinha de promessas. Vamos ver, Deus tem uma promessa para mim na segunda, aí eu vou na quarta na expectativa de receber uma outra promessa, aí no sábado na expectativa de outra promessa, e no domingo. Sim, Deus tem grandes promessas, Deus faz grandes coisas, Deus nos ama, Deus nos provê, Deus cuida das nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, ela tem que surtir algo em mim e você, que é exatamente o que aconteceu com esse jovem, que tinha 26 anos, quando o livro da lei foi encontrado, porque aos 8 ele começa a reinar, aos 18 anos do seu reinado, o livro da lei é encontrado, e o sacerdote volta com o livro da lei e fala assim, o livro da lei foi encontrado, e lê para o rei. E sabe o que o rei fez? Rasgou as suas vestes, porque ele olhou para a palavra do Senhor, e olhou para como o povo estava vivendo, como Judá estava vivendo. E ele disse, nós estamos muito longe do que o Senhor quer. Nós estamos muito longe do que o Senhor pretende. Nós estamos muito longe da vontade de Deus. Nós precisamos nos consertar. Vá buscar uma profetisa e pergunte a ela para Deus, se Deus terá misericórdia das nossas vidas. Quando esse jovem de 26 anos contempla a sua condição, a condição do povo, e o livro da lei,
os princípios, mesmo ele sendo um menino cristão, ou crente, mesmo ele temendo a Deus. Quando ele encontrou o livro, e quando o livro foi lido para ele, ele falou: meu Deus do céu, como nós estamos te desagradando. Nós precisamos de um conserto, nós precisamos de um acerto. A Bíblia sim é cheia de promessas, mas a Bíblia é um livro de instruções para a minha vida e para a sua vida, para nós nos consertarmos, para nós nos alinharmos, e conforme nós vamos nos alinhando, e conforme nós vamos nos acertando, nós vamos agradando o coração de Deus. E certamente quando nós agradamos o coração de Deus, as recompensas também vêm. Mas nós não podemos esquecer da palavra, e nós não podemos apenas buscar a palavra para receber as promessas. A palavra de Deus tem que ser exposta para mim e para você, e ela é como se fosse um baita de um espelho, e que mostra exatamente aquilo que nós somos. Você gosta de se olhar na frente do espelho, né? Mas olhar não empiriquitado. Você conhece essa palavra empiriquitado no grego? Não é quando você está todo maquiada, né? Espero, maquiada, melhor, né? Maquiada, arrumada, perfumada, com os brincos, com os colares. Você, homem, com gel no cabelo, quem pode, né? No meu caso, cera na barba, alinhadinho. Não é assim. Mas é quando nós nos despimos. Você gosta de se olhar pelado, né? Na frente do espelho? A palavra de Deus deveria nos expor. E ela realmente nos expõe. Mas não é para nossa perdição. Não é para nós ficarmos envergonhados. Mas ela nos expõe para que Deus faça uma grande obra nas nossas vidas. Fala assim, tem coisa aqui que precisa ser melhorada, tem coisa que precisa ser transformada, tem coisa que eu preciso deixar Deus transformar na minha vida. Então é tempo, sempre foi, mas é tempo da palavra do Senhor ser resgatada novamente nos púlpitos, nos cultos das nossas igrejas, da igreja do Senhor. Uma palavra que exorta, que corrige, que dirige. E conforme nós andamos nesses princípios, nós somos abençoados. Porque primeiro nós alegramos o coração do Senhor. Porque primeiro nós alcançamos o coração do Senhor. E esse coração do Senhor alegre, transbordante, vem sobre as nossas vidas como recompensa, como bênção, como proteção, como provisão para mim e para você. Que em nome de Jesus, o meu desejo e o seu desejo é nos aproximarmos do Senhor, chegarmos num culto como esse que nós estamos aqui, infelizmente não presencialmente, mas você aí na sua casa, na expectativa de falar assim, o que será que Deus vai falar comigo hoje? Ele vai apontar aí para que eu seja transformado e melhorado, ou transformada e melhorada para a glória dEle. Que a nossa expectativa em Deus não seja apenas de receber os presentes, que Ele tem muitos, não apenas as promessas, que Ele tem muitas, mas que o nosso desejo é nos encontrar com o Senhor e sermos também confrontados pela palavra e aperfeiçoados por essa palavra. E se nós não quisermos, como eu ministrei lá na devocional do Ministério Cantares, se nós não quisermos, corre o risco de acontecer o que o Senhor estava falando através do profeta Oséias. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas nós queremos conhecer o Senhor e conhecê-lo através da palavra. Nós queremos conhecer o Senhor, mas sermos dirigidos pelos princípios eternos da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém?
Então fique em pé aí na sua casa. Saia desse sofá. Meu Deus, esse sofá não aguenta mais 2 meses de pandemia. Ele não aguenta mais você. O sofá, o sofá está quase declarando o que fala lá em Apocalipse capítulo 3. Eu estou a ponto de te vomitar. O sofá não aguenta mais você em cima dele. Então levanta desse sofá para orar em nome de Jesus. E para clamar que o Senhor faça uma grande obra na minha vida e na sua vida. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus bom. Obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso. E que se não fosse esse amor, essa graça, essa misericórdia, nós nem não temos ideia do que seria das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque além do Senhor ser tudo isso, o Senhor, como expressão de fidelidade, amor, o Senhor deixou a Tua palavra, que é eterna, como foi dita, como foi lido no salmo que iniciou esse culto. O Senhor deixou as Tuas leis, os Teus preceitos, os Teus mandamentos, e que não mudam. A Bíblia não precisa de nenhuma atualização, porque a Tua palavra é viva. Ela é viva e o Senhor mesmo fala através da Tua palavra. Ela mesmo se autodeclara como viva e eficaz, aquela que pode penetrar no mais profundo do nosso ser, separando alma e espírito, e através do Teu Espírito Santo transformar as nossas vidas. Ezequias, um menino de 8 anos, começou a reinar sobre Judá e pegou aquele reino comprometido, o reino do sul completamente comprometido, espiritualmente manchado, prostituído, porque o seu bisavô foi o último que andou nos caminhos do Senhor. Manassés, seu avô, e Amon, seu pai, desviaram-se, não buscaram ao Senhor, e o resultado foi a palavra de Deus, o livro da lei, esquecido no templo, perdido no templo. Tenha misericórdia das nossas vidas como igreja, de não valorizarmos a Tua palavra, de não buscarmos os Teus ensinamentos, os Teus princípios. Os púlpitos das igrejas têm que ter como uma regra, e a regra é pregar a sã doutrina, e a sã doutrina é a Tua palavra. Paulo advertiu a Timóteo que chegaria um tempo onde as pessoas teriam como comichão nos seus ouvidos, uma coceira no ouvido, para buscar apenas as palavras que alegrassem o seu coração. E nós queremos também pedir perdão, porque muitas vezes a igreja se reúne apenas na expectativa de ouvir as promessas do Senhor, mas não buscar a Tua palavra para ser consertados, confrontados e aperfeiçoados. Que em nome de Jesus o Senhor venha enxergar essa igreja, a Igreja Batista Ágape, como uma igreja firmada na Tua palavra, uma igreja que nunca esquecerá da Tua palavra, uma igreja que tem um princípio, uma regra de fé, uma igreja que verdadeiramente é uma igreja cristã.
Nós só podemos falar que nós somos cristãos se nós estamos baseados nos teus princípios, nos teus mandamentos, nos teus preceitos. Que essa igreja cumpra verdadeiramente o papel dela aqui na terra, que é, sim, apresentar Jesus Cristo como Salvador, mas também fazê-lo Senhor das nossas vidas. Que essa igreja seja uma igreja usada por Ti, Pai, para salvar os perdidos, mas também para transformar os salvos, conforme a Tua palavra, conforme a expectativa do Senhor para as nossas vidas. Que no momento que a palavra for pregada aqui nesse púlpito, através desse púlpito, nessa igreja, crie em nós o mesmo sentimento de arrependimento que houve em Josias, quando ele comparou o que eles estavam fazendo com a expectativa do Senhor, e ele buscou a transformação. Por isso, o Senhor preservou Josias. Por isso, o Senhor protegeu Josias. Por isso, o Senhor guardou Josias. Enquanto ele foi rei de Judá, Judá foi protegida, abençoada, provida pelo Senhor. Mas a provisão, o cuidado é o resultado de uma obediência, é o resultado de uma reverência, é o resultado de uma busca pelo que o Senhor quer. Triste é depois saber que por conta do pecado do seu avô, que foi um rei tão ruim, a ira do Senhor foi derramada sobre Judá, e a consequência foi o cativeiro babilônico. Mas em nome de Jesus nós queremos trilhar outro caminho, nós queremos semear em outra seara, nós queremos semear na seara da obediência, na seara da reverência em relação aos teus princípios e a tua palavra, porque primeiro o resultado será a alegria do Senhor, como consequência a bênção sobre as nossas vidas. Hoje, o que nós estamos pedindo ao Senhor é: nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração submisso a cumprir os teus mandamentos, e continue usando essa igreja, Pai, para ser um canal de bênção e um dos locais onde o Senhor pode usar como uma trombeta que está preparando o povo para viver conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.